Bom estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus, para que nós possamos assim ter um entendimento um pouco melhor, e a cada momento que o recebemos, nós vamos crescendo, e nesse dimensionamento nós podemos ter assim o louvor do Senhor, e tendo o seu louvor, nós vamos ter a direção certa e a condição clara daquilo que nós estamos realizando. Eu gostaria de compartilhar com você Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, que diz assim: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Jesus está nos ensinando que toda a nossa prática é testada. Toda a nossa obra, ela passa por circunstâncias boas e circunstâncias ruins. Tudo que nós fazemos, nós temos que saber que demanda tempo. Quando nós gastamos tempo com a elaboração, quando nós gastamos tempo com a construção, certamente nós vamos fazer algo melhor. Mas fazendo as coisas ao atropelo, nós teremos problemas. Vamos continuar na primeira linha de pensamento. Então, tudo aquilo que eu ou você formos realizar, nós devemos estudar primeiro. Nós devemos ver o início, o meio e o fim. É como construir uma torre. Ela precisa ter uma base que sustente o peso da torre, que não permita que ela incline para a direita ou para a esquerda, como aconteceu em determinado local. A torre, ela tem uma altura, e se ela tem uma altura, o diâmetro de baixo tem que ser capaz de sustentar e equilibrar no nível que ela vai chegar, na altura, aliás, que ela vai chegar. Então, toda empresa que você vai abrir, você tem que elaborar muito bem, você tem que ver os prós e os contras, você tem que analisar o dia a dia que virá para esta empresa, porque as coisas não nascem prontas. Muitas coisas você vai ter que ter a criatividade de elaborar, e muitas coisas você vai ter que copiar, e copiar bem, para que você não faça segundo o seu entendimento, mas aquilo que o outro já produziu, já criou o caminho e já chegou lá, você possa caminhar também. Então, o conselho, ele é muito importante na construção, na edificação da pessoa em si mesma, para que ela saiba o que ela quer, onde ela vai chegar. O jovem passa por muitos problemas nessa área. Nós temos a palavra que nos orienta em dois pontos muito claros, dizendo que o jovem, ele precisa se orientar na palavra de Deus para que ele seja um grande homem ou uma grande mulher amanhã. Isso está lá em Salmo 119, versos 9. Mas também nos fala em Isaías capítulo 40, aparece versículo 37 em diante, que os jovens e os adolescentes, eles têm essa prática de fazer as coisas muito depressa, ter uma força e um ânimo muito grande, mas eles se cansam muito rapidamente. Precisamos pegar essa experiência para a nossa maturidade, e trazendo-a para nós, sabemos que o conselho de Jesus é um conselho muito sério, que a edificação de qualquer coisa, de um plano qualquer, vai depender de conselhos, orientações, aprender com aqueles que já passaram por aquele caminho e evitar as controvérsias do caminho. Caso contrário, seria como construir algo sem base. A torre, então, que nós vamos construir, ela vai se inclinar, e inclinando ela vai rachar, rachando, a tendência é cair, e quando ela cair, o estrondo vai ser tremendo. Nem tudo dará certo com toda a prudência que você tiver, mas você vai tirar experiência, você vai tirar capacitação e vai buscar realizar novamente. Isso exigirá de você muito bom ânimo, uma determinação muito grande, para que você, sabendo construir e mesmo assim não tendo dado certo, aprender com os erros e elaborar melhor e fazer de maneira ainda melhor.
Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O ensino que ele nos dá então nessa passagem é um ensino de que nós temos que ter os pés no chão para saber ouvir. O jovem que sabe ouvir, ele é como alguém que tem um olho na terra de cegos. Ele enxerga, porque aquele que enxerga conduz os outros, mas aquele que é cego é conduzido. Que você receba esse conselho, mas pratique ele, coloque ele em prática naquilo que você está planejando, e já que você já está produzindo, naquilo que você realmente pode melhorar todas as formas de trabalho, ou quem sabe até de estudo. Que você receba essa sabedoria. Um abraço.